Olá, eu sou a Teacher Priscila e estarei com vocês nas aulas do 8º e 9º anos do ensino fundamental. Na nossa terceira aula de hoje, nós vamos estudar a habilidade reconhecer nos novos gêneros digitais, blogs, mensagens instantâneas, tweets, entre outros, novas formas de escrita, abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos, gráficos, entre outros, na constituição das mensagens. Apesar de ser uma habilidade do 9º ano, é algo que vocês verão que a gente fala no nosso dia a dia. Então, nosso objeto de conhecimento é usos de linguagem, meio digital, internetês, influência das redes sociais nas práticas de linguagem e sensibilidade, adequação ao contexto de uso. Então, vocês devem estar perguntando, né, o que é o internetês? Todos sabemos, mas essa é uma nomenclatura específica. É a nova linguagem da internet, onde as palavras são escritas de forma abreviada. Então, essa nova linguagem que a gente utiliza nos meios digitais está muito comum no nosso dia a dia e é uma forma que a gente utilizou para essa escrita ficar mais rápida e eficiente. Então, no português, a gente abrevia a palavra, em vez de escrever quando, a gente escreve QDO, ou você, eu escrevo VC, ou a palavra tudo bom, eu escrevo TD. Então, isso a gente faz no português. E no inglês, a gente faz também? Sim, Priscila, nós fazemos também. Então, antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer uma dinâmica. Então, o professor que estiver na sala, ele pode pedir para que os estudantes fiquem em pé ou fiquem sentados. Essa dinâmica telefone sem fio, todos conhecem, que é aquela dinâmica em que a pessoa fala uma mensagem, a pessoa começa na roda falando uma mensagem e vai passando um a um até chegar no final e a gente vê que mensagem que chegou no final. Só que nós vamos fazer uma pequena alteração nesta dinâmica. Nós vamos fazer o telefone sem fio como uma mensagem escrita internetês. Então, lá no planejamento da aula, eu sugeri 3 frases escritas de forma abreviada. O professor, ele pode utilizar esta ou ele pode colocar outra. Então, o estudante que vai passar essa mensagem, iniciar passando essa mensagem, vai tirar esse papel, ler, interpretar, uma vez que essa mensagem vai estar escrita de forma abreviada e ela vai ser passada de estudante para estudante até o fim. Então, qual que é o objetivo, né, dessa dinâmica? É a gente saber se o estudante compreendeu a informação, essa mensagem e como ela chegou até o final. Então, no português a gente fala internetês e no inglês a gente fala internet slang. O que é o internet slang? An official form of language used by people on the internet to communicate to one another. Então, é uma forma de linguagem não oficial usada pelas pessoas na internet para se comunicar um com os outros. Então, assim como a gente faz no português, igual eu mostrei para vocês inicialmente, né, do QDO, do VC, do TD, a gente também faz no inglês. Então, as redes sociais, elas desempenharam um papel significativo na evolução dessa nova forma de linguagem digital. Então, a gente vai trabalhar agora com algumas formas que a gente utiliza. Então, os emojis, né? No português, a gente utiliza diariamente quando a gente vai mandar um text message para alguém. Então, eu coloco os emojis ou para a frase ficar mais suave, ou eu utilizo o emoji para passar uma informação, às vezes eu não escrevo, eu coloco só um emoji e daí eu consigo que você entenda. Em vez de, por exemplo, você pede para eu fazer alguma coisa, em vez de eu escrever, tá, vou fazer, eu dou um joinha, você entende essa informação. Então, para a gente entender como que a gente trabalha esses emojis, eu coloquei alguns ditados populares no português para a gente fazer a leitura e entender qual que é a mensagem. Então, aqui é um ditado popular nosso. Então, eu tenho um cavalo, eu tenho um dado, eu tenho uma figurinha e eu tenho essa outra figurinha, que ela mostra os dentes, mas ao mesmo tempo eu posso também utilizar essa figurinha. Eu, particularmente, quando eu vou mandar um zap para alguém, eu utilizo para falar que eu estou com vergonha, que eu estou sem graça. Então, o que poderia ser? Cavalo, dado, tampando os olhos, dentes. Vamos lá? Alguém descobriu? Cavalo dado, a cavalo dado, não se olha os dentes. Quando eu estava olhando, preparando esta aula para vocês,
eu estava estudando os emojis. Tem até um videozinho que eu sugiro que vocês assistam, pela a criação dos emojis, né? E tem muitos emojis que a gente utiliza e que a gente utiliza para um significado e que inicialmente, quando ele foi lançado para outro significado. Um exemplo que me surpreendeu bastante foi aquele da palminha. Aquele emoji que tem duas palminhas assim, que para a minha interpretação eu sempre utilizava ele para dizer alguma coisa no sentido de oração, de amém, ou estou rezando para você. E aquele quer dizer no sentido de bater palma, quando eu quero dizer parabéns. Então, para você ver que neste daqui, você pode entender como os dentes, e eu também posso entender como eu estou sem graça, estou com vergonha. Vamos lá para outro. Tá, eu tenho uma terra ou um planeta, outra figurinha do tampando, né? Aí eu tenho uma figurinha que está mostrando a língua, que está piscando, que está com o olho aberto. Tem uma que tem uma coroa, que tem um rei. Vamos lá, alguém descobre qual que é esse ditado? Em terra de cego, quem tem olho, né, no sentido que quem tem olho é rei. Bora para mais uma? Bora lá. Nós temos várias pessoas. Esse daqui pode nos mostrar no sentido de academia, que está pago, pode mostrar no sentido que tem força. Alguma sugestão? A união, várias pessoas, faz a força. E o nosso último, essa para mim foi a melhor. Tá, ponto de interrogação, uma faca e um gato. Alguma sugestão? A curiosidade matou o gato. Então, o emoji a gente utiliza, né, que é uma linguagem das redes sociais. E agora mais utilizado ainda são as figurinhas, né, que tudo vira figurinha. Então, até nós, quando a gente faz alguma coisa engraçada, o pessoal faz uma figurinha nossa. Então, são todas as formas que a gente utiliza de passar uma mensagem. E lembra quando eu falei no início da aula do português, do internetês? Agora a gente vai mostrar no inglês o nosso internet slang. Então aqui eu tenho algumas das abreviações que são comuns quando você vai enviar um text message para alguém, mas tem inúmeros, tem vários. Então aqui são só alguns para vocês poderem entender e utilizar com os colegas de vocês. Então, LOL, laughing out loud, que é o nosso famoso kkk. OMG, oh my God, que é oh meu Deus. A gente tem uma peculiaridade, não é que no português nós não utilizamos, mas no inglês é mais comum, de utilizar numbers and words together. A gente usa os números e as palavras juntas. Por quê? Porque o número, ele tem o som da palavra. How do you say 2 in English? Two. Tomorrow. O message, né, que é algo que a gente faz bastante, é muito usual no nosso dia a dia. I love you. TGIF, thank God it's Friday, esse é o melhor, né? Obrigado Deus, é sexta-feira, hoje não é. OMW. Então, você fala, tá vindo pra cá? Estamos te esperando. Aí você coloca eu tô a caminho. Olha lá, de novo, o number com word, ó. How do you say 2 in English? Two. Today. Vamos lá para o próximo. IDK, I don't know, não sei. Olha a outra aqui, ó, letra e número, né? Como que a gente fala o B em inglês, né? B for, antes. Outro, forever, que é para sempre, né? Agora esse daqui, ó, L. Como que eu falo how do you say 8 in English? 8, ER, later, mais tarde, né? O M8, o mate, que é o meu colega. Outro aqui, ó, que eu tenho letters and number. GR, how do you say 8 in English? 8, great, né? Ótimo. Quero falar feliz aniversário para você, rapidinho. HBD, happy birthday. And FYI, for your information, para sua informação. Então, aqui eu coloquei 2 diálogos para vocês, um na forma padrão, né, como a gente escreve, e a outra na forma com internet slang.
Então, great see you, foi bom te ver, né? Ótimo te ver. E aqui eu tenho tudo abreviado. Então, a gente vai agora ver se vocês lembram, né? Ou vocês podem fazer a dedução, lembrando que quando eu tenho numbers, é só eu lembrar do número e como que eu pronuncio esse número e colocar na palavra. Lembra do LOL, que é o nosso famoso KKK, que é laughing out loud, né? Rindo alto. Esse daqui é bem fonética, né? Quando a gente estuda, que é o nosso verbo to be no passado, was. Hold on, sorry. Was, né? Que tem um som de Z. Lembra lá que eu tenho? Como que eu falo 8 em English? 8. Então, great, ótimo. E aqui, então, low was great. Aqui eu posso ter duas formas, né? No inglês. Então, how do you say dois in English? To. Então, aqui eu tenho a preposition, to, e aqui eu tenho o advérbio, né, que é o também. Então, LOL, né, kkk, was great too. Como que eu falo o C in English? Esse aqui é sound, né, C. How do you say o in English? You. Sorry. Oh my God. Got to go and talk to you later. Então, let's go. KKK, was great to see you too. Então, foi bom te ver também. But, oh my God, oh meu Deus, got to go, talk to you later. Tenho que ir, falo com você mais tarde. Então, isso aqui eu apresento duas formas para você. Uma na forma padrão e uma na forma com internet slang. Então, aqui eu vou utilizar para vocês, eu vou mostrar para você alguns tips, né? Algumas dicas para você fazer isso na escrita. Lembra quando você estiver fazendo numa forma informal. Então, use abbreviations no internet slangs, né? Que é thanks, né? Que é o THX. Use letters or numbers instead of words. Então, é bastante comum no inglês a gente utilizar números e palavras, então também eu vou lembrar que, como que eu falo R em inglês? Are. Então é o nosso verbo to be, are, mesma pronúncia. Como que eu falo be em inglês? Be. Então esse aqui é o verbo be. Então, I will be there later, eu vou estar lá mais tarde. Use symbols. O nosso arroba, né, quando a gente vai escrever um e-mail, a gente fala arroba, a gente em inglês fala at. Então, eu posso escrever alguma coisa que eu vou estar em algum lugar at for, aí eu coloco arroba for, que é o som, né? Esse daqui é engraçado, né? O X ou XO. Você pode ver que algumas formas, alguns seriados que você assiste, o pessoal coloca XOXO. Não fala xoxo, tá? A gente vai falar XOXO. Tem inúmeras, como que eu posso falar, explicações para por que X eles falam que é X, né? Mas a mais usual que o pessoal fala é que o X, ele é como se fosse, não sei se vocês vão conseguir imaginar, né? É como se eu tivesse duas pessoas se beijando. Aqui é duas boquinhas, não ficou juntinho, mas é como se eu tivesse duas boquinhas juntinhas se beijando assim. Aí eles falam que é o kiss. Isso é uma das versões que eles têm para explicação, né? Então, quanto mais X você colocar, mais beijos você está mandando. E o ou é no sentido de hug, é quando você vai dar um abraço na pessoa. Isso é uma das explicações que eles falam, né? Então, você faz o formato do ou. Então, XO, hug and kiss, né? Beijinhos e abraços. Mas pay attention. Only write in this way to your friends, ou informal situations. Então, a gente utiliza esses internet slang, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente não for escrever uma carta, uma redação, ou vai talvez fazer alguma entrevista de trabalho, você não utilizar esses internetês ou internet slang. Então, isso aqui é numa forma informal, tá? Agora a gente tem um dialogue, nós vamos fazer uma atividade em que eu tenho um dialogue, em que eu tenho partes escritas na forma padrão e partes escritas com internet slang. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão reescrever
onde eu tenho as formas, onde eu tenho as formas abreviadas, vocês vão escrever na forma padrão. Então, vamos lá. Hi, honey. Hey, baby. I'm great. Happy birthday. Lembra que o number é o som? To you. Eu vou escrever tudo desse lado só para ficar mais fácil por causa da posição. Thanks. Lembra? TKX. Thanks. Como que eu falo 4 em inglês? For. Oh, sorry. Ficou um F estranho, mas é o F, tá? Thanks for the present. I love you. I love you. I love you, não vou escrever novamente. Esse aqui, ele é o to, que é o adverb. Também. Eu te amo também. Bye. Aqui tá bem numa forma informal. Esse daqui, a forma formal seria see you. Como que eu falo see in English? See. Só que a gente tem uma mania na forma informal, quando a gente está conversando, a gente fala see ya, até breve, né? Então ficaria assim, ó. Essa daqui é a forma informal, tá? See ya. A forma formal é see you. Vamos pro próximo? Oh. Tá, aqui eu tenho um cartoon em que eu tenho uma pessoa de mais idade, quer dizer, um casal de mais idade e pessoas mais jovens. Duas formas de escrita, onde eles falam, I don't understand that word young people say these days, né? Então, aí eles estão aqui, ó, não vou ler ainda, porque a atividade é para você colocar isto daqui na forma padrão. Então, eu não entendo uma palavra, o que esses jovens falam nos dias de hoje, né? E daí ela fala para ele, como que é isso daqui? Como que é o C? See you. See you. I will. Opa, que é um apóstrofe, tá? Text. You. Later. Então, eu te vi uma mensagem mais tarde, né? Vamos para o próximo, que é o mais engraçado, que eu adorei quando eu vi esse cartoon. Então, quando você olha essa imagem, você vê uma enfermeira, aí você vê um monte de bebês aqui, e eu tenho um bebê em específico com um mobile phone, com um celular. E ele usa uma internet slang e fala, I just got born. Então, onde que está a graça daí? Que a gente tem que fazer a interpretação também do contexto. Quando um bebê nasce, ele tem a capacidade de mandar um text message, ele teria um celular na maternidade? Jamais, né? E aqui é a parte que eles querem mostrar o humor da historinha, né? Ele fala, oh my God, I just got born. Meu Deus, eu acabei de nascer, né? Aí é o humor da figurinha, né? Que ele não teria essa capacidade, essa habilidade de perceber e aí, que dirá de mandar essa mensagem. E aqui tem as referências do material que eu utilizei para preparar a nossa aula. E eu finalizo mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima.